Imagine uma paisagem árida, um deserto vasto e infinito, onde o calor do sol pinta o horizonte com ondas ondulantes. Não há som além do vento assobiando entre as pedras, carregando grãos de areia que dançam como se guiados por mãos invisíveis. Nesse cenário primitivo e silencioso, surge uma figura. Ela caminha com passos firmes, o manto esvoaçando ao redor de seus pés, como se a própria terra reconhecesse sua presença e o saudasse. O olhar é sereno, mas penetrante, e cada movimento parece carregado de um significado que vai além do visível. Quem é ele? De onde veio? Não há resposta. Ele simplesmente está ali, como se sempre tivesse estado. Essa figura é Melquisedeque, o rei de Salém. Uma presença tão enigmática quanto poderosa. Quando ele surge nas páginas da história, é como se entrasse em cena um ator cuja fama precede sua aparição, mas sobre quem ninguém sabe quase nada. Não há introdução, não há explicação prévia. Ele apenas aparece, e isso basta para que sua presença cause impacto. Seu nome, que significa Rei de Justiça, já carrega um peso quase poético, como se ecoasse algo maior do que um simples título. Mas o que torna Melquisedeque ainda mais intrigante não é apenas a sua chegada repentina, é o fato de que ele parece estar fora do tempo. Naquele momento, a terra de Canaã era habitada por inúmeros povos, cada um com suas crenças, seus costumes, seus reis e sacerdotes. E ainda assim, Melquisedeque não pertence a nenhum deles. Não há menção a seu nascimento, sua linhagem ou seu povo. Ele simplesmente emerge do nada, como um símbolo de algo maior, algo que está além da compreensão humana. Quando Abraão o vê, algo incomum acontece. O grande patriarca, que até então era conhecido por sua fé inabalável e por ser o escolhido de Deus, reconhece naquele homem uma autoridade superior. Isso é surpreendente, porque Abraão era um homem que não se curvava a qualquer um, mas diante de Melquisedeque ele se inclina, não por submissão, mas por reverência. Como se soubesse instintivamente que estava diante de alguém cuja essência transcendia o mundano. O encontro é marcado por um gesto peculiar. Melquisedeque oferece pão e vinho a Abraão. À primeira vista, isso pode parecer uma simples hospitalidade, um gesto típico de quem deseja honrar um visitante. Mas há algo a mais. Pão e vinho são elementos carregados de simbolismo ao longo de toda a história. Eles representam sustento, aliança, comunhão. E ali, naquele deserto, nas mãos daquele rei sacerdote misterioso, eles assumem um significado que vai muito além do óbvio. É como se Melquisedeque estivesse oferecendo não apenas alimento, mas uma promessa velada, um vislumbre de algo que ainda estava por vir. Abraão aceita a oferta e então algo ainda mais curioso acontece. Ele entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo o que possuía. Esse ato, simples em aparência, é repleto de implicações. O dízimo não era uma prática comum naquela época, e quando era feito, geralmente envolvia sacerdotes pertencentes a uma linhagem específica. Mas Melquisedeque não tem linhagem. Ele não é mencionado como descendente de ninguém, nem como pertencente a qualquer tribo ou clã. Mesmo assim, Abraão lhe entrega o dízimo, como se reconhecesse que estava diante de alguém que transcende essas limitações humanas. Esse gesto desperta um questionamento inevitável. Quem, afinal, é Melquisedeque? Ele não é apenas um rei, ele é também sacerdote, mas não de uma ordem sacerdotal conhecida. Não há registros de sua nomeação, nenhum indício de que ele tenha herdado esse papel. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, mas como ele chegou a essa posição? As perguntas se multiplicam, e quanto mais se pensa sobre ele, mais o mistério se aprofunda. Alguns estudiosos sugerem que Melquisedeque é uma personificação de algo maior, uma figura simbólica destinada a prenunciar o futuro. Outros acreditam que ele é uma manifestação divina, uma aparição momentânea do próprio Deus.
E há aqueles que veem nele um ser eterno, sem início e sem fim, alguém que atravessa o tempo como um viajante silencioso, aparecendo apenas quando necessário para cumprir um propósito maior. O silêncio que envolve sua origem não é um descuido das Escrituras. Pelo contrário, é uma escolha deliberada, como se a própria história quisesse manter um véu sobre sua identidade. E esse véu, em vez de frustrar, fascina. Ele nos convida a olhar mais de perto, a buscar por pistas escondidas nas entrelinhas, a perceber que há mais coisas acontecendo ali do que podemos ver à primeira vista. Mas não é apenas Melquisedeque que nos intriga. Há também a cidade de Salém, sobre a qual ele reina. Salém, que soa como uma promessa de paz, mas que ao mesmo tempo parece envolta em mistério. Afinal, onde exatamente ficava essa cidade? Ela era uma simples vila fortificada ou era algo mais? E por que Melquisedeque a governava? Essas perguntas começam a emergir à medida que a figura do rei sacerdote se afasta lentamente, deixando para trás apenas o eco de seus passos e a sensação de que algo extraordinário acabou de acontecer. Ainda sem respostas, voltamos nossa atenção para Salém, tentando encontrar nela pistas que possam nos ajudar a compreender melhor o papel de Melquisedeque. Talvez essa cidade, tão enigmática quanto seu rei, esconda segredos que possam iluminar o caminho que temos pela frente. E é nessa busca, entre sombras e sussurros, que a jornada continua. Imagine agora uma cidade antiga, erguida sobre uma colina, suas torres e muros parecendo tocar o céu em meio ao silêncio solene do deserto ao redor. Salém. Um nome que soa quase como uma canção. Uma palavra breve e suave que, ao ser pronunciada, parece carregar consigo um peso invisível, como se cada letra fosse guardiã de um segredo ancestral. Salém. Uma cidade que não apenas existe no espaço, mas que reverbera no tempo, ecoando não apenas como um local geográfico, mas como uma ideia, uma promessa, algo mais profundo e intrinsecamente ligado ao destino de muitos. Salém, nesse momento da história, não é conhecida como a Grande Jerusalém que mais tarde surgirá. É uma cidade quase perdida no anonimato, mencionada apenas de passagem, mas com uma importância que poucos parecem compreender. Governada por Melquisedeque, ela emerge como um cenário peculiar no encontro entre esse rei sacerdote e Abraão. Contudo, enquanto a figura de Melquisedeque desperta mistério e reverência, Salém também guarda suas próprias perguntas. Por que essa cidade? O que a torna tão especial, ao ponto de ser o palco desse encontro tão enigmático? Ao olharmos para Salém, não podemos evitar a sensação de que ela representa algo maior do que si mesma. Seu nome, que significa paz, traz consigo uma ironia delicada. Uma cidade de paz situada em uma região frequentemente marcada por conflitos. Mas, ao mesmo tempo, essa paz parece ser mais do que apenas uma ausência de guerra. É como se Salém fosse uma metáfora de uma paz eterna, algo que transcende as lutas e tribulações humanas. Uma promessa de um futuro onde reinará uma paz verdadeira, não imposta pela força, mas conquistada pela justiça e pela bondade. Curiosamente, Salém aparece na narrativa como se estivesse lá desde sempre, mas sem nunca ter sido mencionada antes. Ela não surge com um prelúdio grandioso, mas com uma simplicidade quase desarmante, como uma personagem que entra no palco sem fazer alarde, mas cuja presença sentimos imediatamente. Isso nos leva a imaginar o que se esconde por trás de seus muros, o que acontece nas ruas estreitas de pedra, nas casas modestas de barro e madeira. Quem habita essa cidade silenciosa? Que histórias poderiam ser contadas por seus anciãos, sentados à sombra de suas muralhas? Mas há algo mais em Salém, algo que não pode ser ignorado. Seu nome ressurge mais tarde, muito tempo depois, sob uma nova identidade, Jerusalém.
E é impossível não sentir o prenúncio de algo grandioso nesse detalhe. Como se a própria cidade estivesse destinada, desde o início, a um papel central em uma história muito maior. E isso levanta uma questão intrigante. Será que o que acontece ali, entre Melquisedeque e Abraão, já é uma antecipação do futuro? Será que Salém, desde o princípio, já carregava em si a semente de algo que um dia floresceria como a grande cidade santa? O pão e o vinho oferecidos por Melquisedeque não são apenas uma refeição. Eles se tornam um símbolo, como se representassem algo que transcende o momento presente. E a cidade de Salém, com seu nome que sussurra paz, torna-se o cenário perfeito para esse gesto. Um gesto que parece ecoar pela eternidade, apontando para um futuro onde pão e vinho assumirão um significado ainda mais profundo. Mas naquele momento, tudo isso ainda está velado, como uma história que ainda não foi contada. Há algo quase mágico em Salém, uma cidade mencionada tão brevemente e ainda assim carregada de simbolismo. Não sabemos ao certo como era sua aparência, mas podemos imaginar suas muralhas antigas, seus portões de madeira reforçada, suas torres de observação voltadas para o deserto ao redor. Podemos quase ouvir o murmúrio distante do vento, passando por entre suas construções, trazendo consigo o cheiro de areia e pedras aquecidas pelo sol. Salém parece ser mais do que apenas um lugar. Ela parece ser uma ideia, uma promessa, um prenúncio de algo que ainda está por vir. E essa promessa, embora ainda não revelada por completo, começa a tomar forma no gesto simples de Melquisedeque ao abençoar Abraão. Uma bênção que não é apenas um ritual, mas uma declaração de algo maior. Algo que Salém, com seu nome que sussurra paz e esperança, parece guardar como um segredo precioso, esperando o momento certo para revelar. Mas antes que possamos desvendar por completo esse mistério, nossos olhos voltam-se para Melquisedeque. Esse rei sacerdote, sem começo nem fim conhecidos, continua a nos intrigar. E com ele surge uma nova questão. Que tipo de sacerdócio é esse que ele representa? Por que ele, sem linhagem aparente, assume um papel tão singular e misterioso? No silêncio daquelas terras antigas, onde o deserto se estende sem fim e as estrelas parecem estar ao alcance das mãos durante a noite, algo incomum paira no ar. Uma figura caminha com a tranquilidade de quem conhece o tempo e não se deixa aprisionar por ele. Melquisedeque, o rei de Salém, não é um homem comum. Não há registros de seu nascimento, não se menciona sua linhagem, nem tampouco se sabe de onde veio. Ele simplesmente surge, como se sempre estivesse ali, imutável e eterno, caminhando entre os homens com uma autoridade que não precisa ser explicada. O sacerdócio de Melquisedeque é um enigma à parte. Naquele tempo, o papel de sacerdote era, invariavelmente, ligado à linhagem. Ser sacerdote não era uma escolha, mas um chamado que dependia do sangue. Filhos de sacerdotes tornavam-se sacerdotes. Era uma sucessão que seguia as regras do mundo, limitada ao tempo e ao espaço. E então surge Melquisedeque, um sacerdote que não pertence a nenhuma linhagem conhecida. Ele não herda seu título, não o recebe por tradição familiar. Ele simplesmente é um sacerdote sem começo e, ao que tudo indica, sem fim. Esse detalhe aparentemente simples é, na verdade, uma questão profunda que desafia a lógica e a compreensão humanas. Como pode alguém ser sacerdote sem uma genealogia? Isso quebra todas as regras que até então pareciam inquebráveis. Melquisedeque não se encaixa no padrão estabelecido. Ele surge como uma figura à parte, à margem do que é compreensível. Não há um início claro para ele, como se fosse um rio que flui sem uma fonte visível, brotando diretamente da eternidade. Essa ausência de começo é um dos elementos que torna Melquisedeque tão fascinante.
Nos relatos bíblicos, a genealogia era de extrema importância. Linhagens eram registradas com precisão, pois elas determinavam o direito de governar, de herdar, de liderar espiritualmente. Mas Melquisedeque não tem uma linhagem mencionada. Ele é um sacerdote diferente, que parece existir fora do tempo, como se sua existência não estivesse limitada às regras do mundo material. E isso nos leva a um pensamento intrigante. Será que Melquisedeque simboliza algo que transcende o humano, algo divino e eterno? Essa ideia se torna ainda mais forte quando pensamos na descrição de seu sacerdócio. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, não de um Deus tribal, local, mas do Deus universal, aquele que está acima de tudo e de todos. Não se fala de altares elaborados, de rituais complicados ou de sacrifícios grandiosos. Melquisedeque não precisa disso. Ele exerce seu sacerdócio de maneira direta, quase como se sua própria presença fosse por si só um ato sacerdotal. E então, há outro ponto que desperta a curiosidade. Melquisedeque não tem fim. Sua história, como sabemos, termina de maneira tão abrupta quanto começou. Ele aparece, abençoa Abraão, recebe o dízimo e depois desaparece, como se tivesse cumprido seu propósito e não houvesse mais nada a ser dito. Mas essa ausência de fim nos deixa com uma sensação de incompletude. É como se sua figura continuasse a pairar sobre a história, como uma sombra silenciosa, esperando o momento certo para ressurgir. Esse sacerdócio sem fim sugere algo maior do que podemos compreender. Melquisedeque não é apenas uma figura do passado. Ele parece ser um prenúncio, um sinal do que está por vir. Seu sacerdócio eterno ecoa através das gerações, como se estivesse apontando para um futuro em que o tempo não terá mais poder, em que não haverá mais início nem fim, mas apenas a eternidade. E isso nos leva a uma questão inevitável. Qual é o verdadeiro significado de seu sacerdócio? Porque ele é diferente. O que ele representa? A ausência de genealogia, o fato de ser sacerdote de um Deus universal e a sugestão de um sacerdócio eterno fazem de Melquisedeque uma figura quase mítica. Ele não pertence ao mundo como o conhecemos. Ele está além, como uma ponte entre o temporal e o eterno, entre o humano e o divino. Mas essa ponte, embora visível, ainda é misteriosa. Não sabemos onde ela começa nem onde termina. E é isso que torna sua história tão fascinante. Abraão, ao reconhecer em Melquisedeque alguém digno de receber o dízimo, parece ter compreendido, ainda que de forma intuitiva, que estava diante de algo muito maior do que um simples rei ou sacerdote. Ele viu, talvez sem entender por completo, que Melquisedeque representava uma ordem superior, algo que transcendia o mundo visível. E essa percepção é por si só um prenúncio do que está por vir. Mas antes que possamos entender completamente o significado desse sacerdócio eterno, surge outra questão que nos prende ainda mais. Se Melquisedeque é um sacerdote sem começo nem fim, o que isso diz sobre a cidade que ele governa, Salém? Que tipo de cidade poderia ser governada por alguém tão singular? E o que essa cidade representa em meio a todo esse mistério? O vento continua a soprar, as areias continuam a dançar e o mistério de Salém se aprofunda. Abraão, com suas vestes empoeiradas e o semblante marcado pelo calor do deserto, contempla aquele encontro como alguém que, por instinto, sabe estar diante de algo maior. Na aridez daquele vale, em meio a uma paisagem onde a vida se sustenta apenas por teimosia, ele se depara com uma figura singular. Melquisedeque, o rei de Salém, aquele que surge sem aviso, sem passado, mas com uma autoridade que não pode ser ignorada. Abraão, o patriarca a quem Deus prometeu terras e descendência inumerável, não hesita. Ele faz algo incomum, quase inexplicável. Ele entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. Naquele tempo, a prática do dízimo era mais do que um gesto material.
era uma declaração de honra, um reconhecimento de superioridade. Dar o dízimo a alguém significava não apenas oferecer parte de seus bens, mas também declarar, de maneira silenciosa e simbólica, que aquele a quem se oferecia era digno de algo mais, de reverência, de respeito, talvez até de submissão. E aqui reside o mistério. Abraão, o amigo de Deus, o homem que havia sido escolhido para ser o pai de uma grande nação, não se curva facilmente. Ele não presta esse tipo de homenagem a qualquer um. No entanto, diante de Melquisedeque, ele age de maneira surpreendente. Ele reconhece algo naquela figura enigmática que o leva a entregar espontaneamente parte de tudo o que possui. Esse gesto levanta uma questão poderosa. O que Abraão viu em Melquisedeque que o fez agir assim? Não foi uma troca de favores, não foi uma obrigação imposta por leis ou costumes, foi algo mais. Foi como se Abraão, ao encarar aquele rei sacerdote, percebesse que estava diante de uma autoridade maior, de alguém que representava uma ordem superior. E esse reconhecimento instintivo nos deixa com um mistério que reverbera através do tempo. Que tipo de sacerdócio é esse que Melquisedeque exerce? Que tipo de rei é ele que reina sobre uma cidade de paz, mas que carrega em si um peso tão grande, uma autoridade tão imponente? O pão e o vinho, trazidos por Melquisedeque e oferecidos a Abraão, não são apenas uma refeição simples. Eles carregam um simbolismo profundo que ecoa através dos séculos. Naquele momento, eles são um gesto de hospitalidade, uma maneira de selar a paz entre o rei de Salém e o patriarca nômade. Mas também são algo mais. Eles prenunciam uma aliança maior, uma comunhão que vai além das necessidades físicas. É como se, ao entregar o pão e o vinho, Melquisedeque estivesse oferecendo algo intangível, algo que Abraão talvez não compreendesse por completo, mas que instintivamente sabia ser importante. Então, ao dízimo, um gesto tão simples, mas ao mesmo tempo tão carregado de significado. Abraão oferece o dízimo não como um pagamento, mas como um ato de reconhecimento. Ele não faz isso por obrigação, mas por uma espécie de intuição sagrada. É como se, ao entregar aquela parte de seus bens, ele estivesse afirmando algo que mal conseguia compreender, mas que sentia ser verdade, que Melquisedeque representava algo eterno, algo que estava além das limitações humanas. O ato de Abraão nos faz pensar em outra questão. O que significa esse dízimo em termos espirituais? Não é apenas uma oferta de bens materiais, é uma entrega simbólica, uma declaração de que tudo o que ele possui, tudo o que ele é, pertence a uma ordem superior. E Melquisedeque, como destinatário desse dízimo, assume um papel único. Ele não é apenas um rei ou um sacerdote, ele é o guardião de uma promessa, o portador de um mistério que ainda não foi completamente revelado. Há algo quase poético nesse encontro. De um lado, temos Abraão, o homem chamado por Deus para deixar sua terra e sua parentela, para seguir rumo ao desconhecido em busca de uma promessa. De outro lado, temos Melquisedeque, o rei sacerdote que surge sem aviso, sem genealogia, como se viesse diretamente da eternidade. E entre eles, há o dízimo, um gesto simples que, de alguma forma, sela uma conexão misteriosa entre o presente e o futuro, entre o humano e o divino. E então, quando pensamos que talvez possamos começar a entender o significado desse encontro, surge mais uma camada de mistério. O dízimo entregue por Abraão não é apenas um ato de generosidade, é um prenúncio. É como se, ao entregar aquela 10ª parte de seus bens, ele estivesse antecipando algo que viria a acontecer muito tempo depois. Algo que envolvia não apenas ele, mas toda a sua descendência. O dízimo não é apenas um tributo ao rei de Salém. É uma espécie de semente plantada no solo do tempo, uma semente que um dia germinaria e daria frutos.
Mas antes que possamos entender completamente o significado dessa semente, surge outra questão que nos prende ainda mais. Se Melquisedeque é um sacerdote sem começo nem fim, e se Salém é uma cidade que parece carregar em si a promessa de paz eterna, qual é o verdadeiro significado desse encontro? O que ele representa na grande história que está sendo tecida, uma história que se estende muito além de Abraão e Melquisedeque, envolvendo gerações futuras e uma promessa que ainda está por se revelar? E assim, enquanto tentamos compreender o significado do dízimo, nossos pensamentos voltam a se fixar em Melquisedeque. Que tipo de sacerdote é esse que merece tal gesto de um homem como Abraão? Que tipo de aliança está sendo selada ali, naquele momento silencioso no deserto, entre um rei sacerdote sem passado e um patriarca em busca de um futuro prometido? O vento continua a soprar e as areias continuam a dançar. A história de Melquisedeque e Abraão se desenrola como uma brisa misteriosa que sopra suavemente sobre as dunas do deserto, sem deixar rastros claros, mas trazendo consigo uma sensação de algo grandioso prestes a ser revelado. Assim como a figura do rei de Salém surge de maneira inesperada e desaparece sem explicações, esse encontro permanece envolto em um véu de mistério, como se tivesse ocorrido à margem do tempo, longe dos olhos dos homens comuns e reservado apenas aos anais do sobrenatural. Há algo profundamente inquietante no silêncio que se segue ao desaparecimento de Melquisedeque. Ele não retorna à narrativa. Não há menções de seus descendentes. Não há histórias de conquistas ou quedas de Salém sob seu reinado. Ele surge do nada, cumpre sua missão enigmática e, em seguida, evapora como um sonho ao despertar. Mas, curiosamente, sua sombra persiste, como se ele nunca tivesse realmente ido embora. O eco de sua presença continua a reverberar nas mentes dos que leem ou ouvem essa história. É como uma música inacabada, cuja última nota nunca foi tocada, deixando no ar a expectativa de algo mais. Essa ausência de um desfecho claro não é um erro, mas sim um artifício deliberado, um prenúncio cuidadosamente arquitetado. Melquisedeque não é uma figura que pode ser compreendida por completo dentro dos limites de uma narrativa linear. Ele é mais como um símbolo, um prenúncio de algo que está por vir, algo maior, algo que transcende a compreensão humana. E é exatamente por isso que ele desaparece tão repentinamente. Não porque sua história tenha terminado, mas porque seu papel, por enquanto, está completo. Ele plantou uma semente e agora cabe ao tempo fazê-la germinar. Salém, a cidade que Melquisedeque governava, também desaparece da narrativa. Assim como seu rei, ela parece ser uma presença temporária, como se tivesse surgido apenas para servir de palco a esse momento crucial. Mas, ao mesmo tempo, há algo em Salém que sugere continuidade. O nome Salém, que significa paz, ressoa através das eras e reaparece mais tarde, quando a cidade se torna Jerusalém, um dos lugares mais importantes e sagrados da história da humanidade. Esse detalhe, aparentemente simples, é como uma chave deixada de propósito, um sinal de que a história de Melquisedeque ainda não acabou. Ela apenas entrou em uma nova fase, aguardando o momento certo para ser retomada. E então há a bênção. A bênção de Melquisedeque sobre Abraão é um gesto que, à primeira vista, pode parecer um simples ato de cortesia. Mas, como tudo relacionado a esse encontro, há mais do que aparenta. A bênção não é apenas um desejo de prosperidade. Ela carrega em si um significado profundo, quase profético. Ao abençoar Abraão, Melquisedeque parece estar selando uma aliança, não apenas entre ele e o patriarca, mas entre o céu e a terra. É como se, naquele momento, ele estivesse reconhecendo a missão de Abraão e, ao mesmo tempo, passando-lhe um fardo sagrado, uma responsabilidade que transcende gerações. Esse ato, por mais sutil que pareça, prenuncia algo grandioso.
Abraão não é apenas abençoado por um rei, ele é abençoado por alguém que representa uma ordem superior, um sacerdócio eterno. E essa bênção se torna, de certa forma, um fio condutor que atravessa toda a história da humanidade, ligando o passado ao futuro, o humano ao divino. Ela é como uma semente plantada em solo fértil, destinada a germinar e dar frutos muito tempo depois, quando a humanidade estiver pronta para compreender seu verdadeiro significado. Mas antes que possamos compreender completamente essa bênção, surge uma questão inquietante. Por que Melquisedeque, esse rei sacerdote sem começo nem fim, surge apenas naquele momento? Por que ele aparece para Abraão e depois desaparece tão repentinamente? O que ele representa, afinal? Seria ele uma figura simbólica, destinada a apontar para algo maior? Ou seria ele uma manifestação divina, uma presença que transcende as limitações humanas? O silêncio que se segue ao desaparecimento de Melquisedeque não oferece respostas fáceis. Ele nos deixa com perguntas, com um mistério que parece se aprofundar a cada tentativa de compreensão. Mas, ao mesmo tempo, esse silêncio nos convida a continuar buscando, a olhar além do óbvio, a perceber que há mais nessa história do que podemos ver à primeira vista. E é nesse ponto que a história de Melquisedeque e Abraão se torna mais do que apenas uma narrativa antiga. Ela se torna um convite, um desafio, uma provocação. Ela nos convida a olhar para além das aparências, a buscar o significado oculto nas entrelinhas, a perceber que, às vezes, o que não é dito é tão importante quanto o que é revelado. O tempo passa e a figura de Melquisedeque continua a pairar sobre a história como uma sombra silenciosa. Ele não retorna à narrativa, mas sua presença é sentida. Seu sacerdócio, sua bênção, sua cidade de paz, tudo isso se torna parte de uma história maior, uma história que ainda está sendo escrita. E enquanto tentamos compreender o significado desse encontro enigmático, percebemos que ainda há muito a ser revelado, muito a ser entendido. O silêncio de Melquisedeque não é o fim. É apenas o começo de um mistério que se estende através das eras, esperando o momento certo para ser desvendado. E assim, enquanto o eco de seus passos desaparece no deserto, uma nova questão começa a surgir. Se Melquisedeque representa um sacerdócio eterno, se sua bênção prenuncia uma aliança maior, o que isso significa para a história que está por vir? O que ele representa na grande trama do universo, na relação entre Deus e a humanidade? As respostas ainda estão além do horizonte, ocultas nas sombras do tempo. E enquanto buscamos essas respostas, percebemos que estamos apenas no início de uma jornada que nos levará a lugares que nunca imaginamos.